Você sabia que cerca de 25% dos tumores poderiam ser evitados com uma alimentação saudável e a prática de exercício físico? E você também sabia que o simples fato de você ter um peso adequado não significa que nutricionalmente você é saudável? Olá, sou a nutricionista Sabrina Braga, especializada em emagrecimento e estética, e hoje vamos falar sobre alimentação e câncer de mama. Sim, a obesidade é um fator de risco para o aparecimento do câncer de mama, mas poucas pessoas referem-se que não é só a obesidade, mas também o percentual de gordura em excesso. Já ouviram falar daquela pessoa falsa magra? Que aí quando você pesa na balança é um peso adequado para a estatura, porém nesse peso a maior composição dela é de gordura. E realmente esse é um principal fator de risco para o aparecimento de não só do câncer de mama, mas para outros cânceres e também para outras doenças. E falando de alimentação e prevenção do câncer de mama, a gente precisa não só pensar na questão das calorias, como eu vejo muitas pessoas associando um alimento com baixa caloria como um alimento saudável, um alimento antioxidante, um alimento anti-inflamatório. Não, isso não tem nada a ver. Claro que quando a gente está falando de obesidade, percentual de gordura, a gente precisa sim ter um balanço equilibrado de calorias. Mas também é muito importante a gente conhecer o valor nutricional desse alimento. Mas o que seria um valor nutricional desse alimento? Bom, quando a gente fala de calorias, a gente associa muito aos macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína. Mas quando a gente fala de composição nutricional, valor nutricional desse alimento, a gente também está falando de micronutrientes e compostos bioativos. São esses compostos bioativos, junto com esses micronutrientes, que vão fazer esse trabalho de prevenção de várias doenças, especialmente falando do câncer de mama. Hoje sabemos que uma pessoa com uma alimentação desorganizada, rica em alimentação ultraprocessados, sedentária, ela possui uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação, ela está muito relacionada com um aumento do tecido adiposo. E essa inflamação dessa pessoa com hábitos ruins, sedentário, com um grande percentual de gordura, favorece ainda mais esse ambiente inflamatório, até porque o tecido adiposo, ele libera mais toxinas inflamatórias, favorecendo o aparecimento da doença ou até mesmo a metástase dessa doença. Então, quando a gente escolhe alimentos mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, a gente diminui essa possibilidade. Mas aí você vai falar assim, tá, Nutri, mas quais são esses alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios que você tanto fala nesse vídeo? Então, os alimentos que contêm esse impacto positivo na prevenção do câncer de mama, o primeiro de tudo, na verdade, não é o alimento, e sim as suas atitudes, né? A sua reeducação alimentar, princesa. Então, é imprescindível que você descasque mais e desembala menos. Eu amo essa frase, porque faz todo sentido na sua rotina. Alimentos mais naturais, alimentos que eu até costumo dizer para os meus pacientes, alimentos que Deus produziu, né, que permite que a gente colha. Então, esses alimentos naturais, eles favorecem positivamente quanto no tratamento, quanto na prevenção do câncer de mama. Além disso, é importante você aumentar a oferta de alimentos do grupo das brássicas. Por exemplo, couve-flor, repolho. Esses alimentos desses grupos das brássicas, eles têm um perfil antioxidante importantíssimo no tratamento e prevenção do câncer de mama. Esse composto é chamado de indol 3-carbinol. É um composto bioativo, antioxidante, anti-inflamatório, que ajuda a modular os níveis de estrogênio. E para melhorar ainda mais a absorção desses nutrientes, é importantíssimo que você mastigue bem os alimentos. E isso é uma dica também muito importante para a reeducação alimentar. Mas por que, Nutri, é tão importante mastigação? Além do processo digestivo, o processo da mastigação para esse tipo de alimento, a gente consegue liberar uma enzima chamada mirosinase, importantíssimo para o aumento da liberação desse composto bioativo do indol 3-carbinol. As oleaginol, também conhecida como os nuts, também são importantes nessa reeducação alimentar, até porque
esse tipo de alimento, como as castanhas, a semente de girassol, a semente de abóbora, elas são ricas em zinco e magnésio, que são nutrientes que melhoram o sistema imunológico. Ervas e chás, como por exemplo a cúrcuma, que tem um composto bioativo chamado curcumina. Ele tem um papel fundamental na modulação epigenética, que seria a modulação do seu gene. Então, por exemplo, mesmo que você já tenha um histórico familiar, uma predisposição de ter algum tipo de câncer, ele vai lá e faz uma modulação do seu gene que diminui essa disposição de ter um aparecimento de algum tipo de câncer. Além da curcumina, o gingerol, que vem do gengibre, e as catequinas, que vem do chá verde, também tem esse papel importante na modulação epigenética. Própolis e geleia real também é interessantíssimo, porque ele modula a parte imunológica, também tem ação antioxidante e anti-inflamatório, então vale muito a pena você introduzir aí na sua alimentação diária. E quando a gente está falando de reeducação alimentar, é importante que você reduza os seus excessos, por exemplo, de açúcar refinado. E quando eu falo açúcar refinado, não é só esse cafezinho que você adoça, mas aqueles alimentos refinados, por exemplo, as guloseimas que contêm muito açúcar refinado e também gordura saturada. A redução de alimentos industrializados, embutidos, como salame, salsicha, linguiça. E também é importante você diminuir o consumo de carne vermelha. A redução do consumo de carne vermelha, ela é indicada não só para o tratamento do câncer de mama, mas também na prevenção do mesmo. Não estou dizendo que você nunca mais vai comer carne vermelha, não é isso. Mas eu vejo que os pacientes acabam consumindo em excesso, deixando de comer proteínas mais saudáveis, ricos em ômega 3, por exemplo, a carne branca, o peixe. O peixe ele é rico em ômega 3, também é um excelente antioxidante, anti-inflamatório, que vai ajudar no tratamento do câncer. E caso você consuma essa carne vermelha, é importante ressaltar que quando você for consumir, você evite de comer essa carne tostada, porque essa tostadinha da carne, ela tem uma reação química que acaba sendo nociva para o tratamento e na prevenção do câncer de mama. Esse tostadinho que a gente conhece, ele é chamado de acroleína. Esse ativo, ele, ao invés de ser um composto bioativo, ele é um composto nocivo para o seu corpo, ele é tóxico. Então é importante que você evite esse tipo de consumo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouquinho sobre a importância da alimentação no tratamento e na prevenção do câncer de mama. Também é importante ressaltar que o tratamento precisa ser individualizado. Vai ao médico, vai no seu nutricionista, que ele vai fazer o melhor tratamento para você. E não esquece de curtir o canal da Nutri, hein, para dar aquela força. Compartilha para sua amiga, para os seus familiares, para ela terem consciência da importância da alimentação nessa prevenção do câncer de mama. E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de saná-las. Um grande beijo e até mais.